Shalom, fala crente, tudo bem com você? Olha, eu quero trazer aqui um assunto muito sério, e é lógico, né, que diz respeito à poderosa e amada Igreja do Senhor, né? Dá uma olhadinha aqui, pastor André Valadão pode ser impedido de pregar até ser extraditado, diz advogado. Bom, o tempo em que nós ouviríamos falar, né, da proibição da pregação do Evangelho parece mesmo já ser uma realidade da nação brasileira. Fique com esta fala da missionária, fique com esta fala e na sequência nós vamos falar um pouquinho sobre planos e estratégias do alto para que possamos permanecer firmes. O momento é o momento de Deus trabalhar com remanescente. Quem é o remanescente? É aquele que vai ser, neste momento de pressão, continua firme. É este que, neste momento, está sendo submetido a uma limpeza extrema, que Deus está se sentando como ourives e como lavandeiro. Uau. Então nós estamos andando na contramão de um evangelho moderno que diz que pode andar com manchinha que tudo bem. É um evangelho moderno que diz, Deus flexibilizou, pode tudo. Não, a Bíblia mostra que Deus está buscando um remanescente que sabe que Amém. O que está escrito é santidade ao Senhor na testa, como era dos sacerdotes no livro de Êxodo. E o diabo, por sua vez, ele está colocando características dele nas pessoas, o caráter dele, a perversão, a violência, o egoísmo, o orgulho, cada vez mais. E, inclusive, a gente vê até esses traços no meio de pessoas da igreja. Então, cuidado com a tua conduta, porque ou você está sendo influenciado pelo céu ou pelas trevas, né? Essa daí é a Nayara Pedrino, né? Segue ela lá no Instagram, Nayara Pedrino Oficial, sempre trazendo uma palavra de reflexão ao povo de Deus. Olha, crente, eu quero trazer para você aqui esta informação, não é? Para esses tempos tenebrosos que nós estamos vivendo. Lamentavelmente, esta influência das trevas que a Nayara disse que muitos até mesmo dentro da igreja estão sofrendo, é por conta de algo chamado omissão, né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos omitir quanto a tudo que tem acontecido no nosso país. Pastor, mas é uma promessa, né? É uma revelação profética que chegaria um tempo que seríamos perseguidos, esmagados, sofreríamos a dor do pregar o Evangelho, mas isto a Bíblia nunca, né, em todo esse contexto, em momento nenhum a palavra de Deus diz que nós como igreja devemos retroceder, que nós devemos nos acovardar, que nós venhamos a nos calar diante de tudo que está acontecendo. Muito pelo contrário, né? Inclusive o próprio pastor André Valadão, mediante a tudo isso que está acontecendo com ele, veja bem, gente, estão falando de extradição. O pastor André Valadão está em Orlando, na Flórida. Extradição, entra-se com uma ação judicial aqui, a justiça brasileira comunica à justiça americana, não é? A justiça americana prende o André Valadão, né? Manda para cá para ser julgado, né? Coisa que a gente não ouve falar que acontece nem com os piores bandidos, né? Que estão em outros países, não é? A gente ouve falar da torcida de brasileiro contra um homem que simplesmente subiu no altar, pregou a verdade, pregou o Evangelho. Principalmente dessa famigerada cultura de direitos humanos que existe no Brasil e que eu não vi nenhuma nota de repúdio da Comissão de Direitos Humanos no Brasil, eu não vi a imprensa se pronunciar, eu não vi os artistas se pronunciarem, por exemplo, com a visita do ditador venezuelano Nicolás Maduro, né, do Daniel Ortega. Vamos falar mais do Daniel Ortega? O Daniel Ortega que promoveu sumiço de padres,
na Nicarágua, freiras foram expulsas daquele lugar. Nós estamos vendo aqui, ó, a barbaridade, ó. Bispos pedem oração e alertam ao Brasil sobre perseguição religiosa na Nicarágua, né? Aí eu pergunto, né? Aonde está a nota, posicionamento de políticos em relação à cristofobia no mundo, né? Aonde está o posicionamento dos direitos humanos contra a liberdade do direito de se pregar o evangelho da liberdade religiosa no Brasil? Nós não estamos vendo. Mas esse, querido, é um posicionamento da igreja, tá? Nós temos que cobrar os representantes, os direitos constitucionais. O próprio apóstolo Paulo, quando submetido, subjugado a uma prisão, ele dá o grito em determinada situação, fala, pera lá, eu sou cidadão romano, fala para os guardas de Roma, e eu quero ser tratado como tal. Paulo, no momento em que precisou ele aclamar, chamar o seu direito de cidadão e ser tratado como cidadão romano, ser julgado como cidadão romano por aquele império, ele o fez. Então, muitos estão confundindo um conformismo com covardia. Muitos estão se escondendo, né, por detrás de uma desculpa esfarrapada, porque são covardes, porque não tem coragem de pregar a verdade, porque não tem coragem de levantar um grupo de oração em defesa, por exemplo, do pastor André Valadão, que está sendo perseguido de maneira descarada, discriminado por um sistema neste país, por uma agenda que foi assinada, que é essa militância tenebrosa do LGBTQIA+, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E aqui no Brasil estamos sofrendo uma pressão tenebrosa. Então, quando eu olho para uma matéria dessa, eu fico indignado com a omissão da igreja. Como disse aí a Nayara Pedrino, né? Ela disse o seguinte: lamentavelmente, muitos, até mesmo dentro da igreja, estão sendo influenciados por essa força do anticristo. Eles não se levantam, propriamente dito, contra a igreja, eles não pregam que o pastor André Valadão deve ser extraditado, mas eles omitem a opinião. Sabe o que muitos estão dizendo? Tipo, né, o reverendo Caio Fábio, que até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, meu Deus, esse homem era tremendamente, poderosamente para impactar, né, a nação brasileira nas suas pregações, era incrível. Eu me lembro, quando criança, dos meus tios, de alguns primos mais velhos, eles comentarem as pregações do reverendo Caio Fábio, né, na Globo, no rádio, né? Na época não tinha internet, a força com que ele trazia o evangelho. Se você pesquisar aí na internet, você vai ver que era outro cara. E agora, este mesmo cidadão, esse mesmo pastor, sabe? Esse praticamente mago, né? É um mago, por exemplo, retuitando, gravando vídeos, por exemplo, debochando do pastor André Valadão e o chamando de menino. E aí eu pergunto, né, a esses veteranos, a esses desbravadores, o que aconteceu com a fé desses homens? O que aconteceu com a fé do pastor Caio Fábio, por exemplo, né, que milita, que trabalha, que divide o próprio corpo de Cristo, né? Certa oportunidade, Jesus expulsa um demônio, né? Um demônio que provocava surdez e mudez, né? Em uma pessoa, e cegueira, né? Surdeira e cegueira, né? Em uma pessoa, e consequentemente, por ser surdo, ele também era mudo. E Jesus, quando ele expulsa o demônio daquela criatura, né? Os escribas que desceram ali até Jerusalém para ver o que estava acontecendo, eles falam, sabe o que está acontecendo aí? Esse homem está expulsando os demônios em nome do príncipe dos demônios, o Belzebu.
E Jesus imediatamente, ele traz ali, né? Ele estabelece uma parábola dizendo o seguinte: como pode um reino dividido contra si mesmo prosperar? Né? Como pode uma casa dividida contra si mesmo ela subsistir? E ele fala como é que pode Satanás, né, se levantar contra o seu próprio reino, ou seja, demônio expulsar demônio. Pode um reino dividido contra si mesmo prosperar? Jesus estava dizendo ali o seguinte: até Satanás e seus demônios, até o tal do Beelzebul, príncipe dos demônios, jamais faria algo que vocês, fariseus, escribas, né, estão dizendo. Ele está expulsando o demônio. Não, mas isso aqui é obra do Espírito Santo. E aí Jesus faz uma advertência tenebrosa para cada um de nós que conhecemos ao Senhor e que nós devemos tomar muito cuidado, que ele diz, né, que toda sorte de pecado pode ser perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais será perdoada. Não é verdade? Então, eu fico impressionado quando homens que se dizem de Deus, que um dia representaram o corpo de Deus, eles não têm coragem para levantar a espada e sair em defesa dos homens de Deus, né? Dos homens de Deus, que estão pregando a palavra na sua essência contra o pecado, estão sendo perseguidos e odiados por conta da denúncia contra o pecado. E aí preste atenção, e aí estes que se dizem do reino, que se escondem atrás da sua covardia, se escondem atrás da sua omissão, que seu silêncio, né, ele é assim, ensurdecedor em meio a esse deserto de justiça que nós estamos vivendo no Brasil, os colocam naquela frase que eu aprendi com o meu pai, né? Não me assusta o grito, né, não me assusta, né, o grito dos maus, mas o que realmente me assusta e me deixa chocado é o silêncio dos bons. Ou seja, o que me assusta não é a impetuosidade do pastor André Valadão em defender as causas do Evangelho. O que me assusta de verdade é o silêncio, é o snob, sabe, o ignorar solene destes que poderiam estar dando as mãos aos profetas desta nação e ao povo de bem deste país, e levantando com mais fervor ainda um clamor por santidade nesta sodomia, nessa porneia das trevas que nós estamos vivendo neste país como nunca antes nós vivemos. Isso que é, para mim, querido, assustador, tá? Eu sou o pastor Rodrigo Alvarenga, quero pedir para você dar o seu like, dar a sua opinião referente a esse assunto. É extremamente importante, tá? Que você comente, que você compartilhe, envia este vídeo para os grupos de WhatsApp aí, né, da sua família, da igreja, para que a gente possa fortalecer essa voz que tem clamado por oração aos homens de Deus nessa terra. Que nós venhamos a levantar um clamor em favor do nosso querido irmão André Valadão, porque de fato não tem sido fácil, né, nesses tempos, tudo que nós estamos vivendo, né? Eu quero deixar aqui uma palavra, né, da parte de Deus ao seu coração no que se diz respeito à igreja. 1 Pedro capítulo 2, do versos 9 ao 10 vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Todos nós recebemos a misericórdia desse santo Deus poderoso de 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10, e as recebemos para anunciar as grandezas de Deus, para anunciar a luz de Cristo, para anunciar o Evangelho a esse mundo tenebroso.
Então não se cale, não acredite nesse discurso dos covardes, que pelo fato de que agora estamos sendo perseguidos, teremos que tomar muito cuidado com o que estamos falando. Não! Nós temos uma ordem de anunciar e pregar o Evangelho, anunciar o ano aceitável do Senhor. Fomos ungidos para quebrar cadeias, para colocar em liberdade os cativos, para anunciar as boas novas do Cristo Salvador que nós servimos. Não é papel da igreja se acovardar, a igreja não se acovarda, a igreja avança, a igreja estabelece, a igreja se posiciona e as portas do inferno é que não nos resiste. Então esse papo furado desses pastores omissos, sabe, desses isentões dos tempos de hoje, você precisa acordar para isso. Você não foi chamado para viver um evangelho exclusivista só para você. Vou para o céu e está tudo certo, né? E os demais que se virem aí com a ira de Deus que está se manifestando na terra. Não. Você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade de anunciar tanto o inferno, mas também de anunciar os céus, na mesma intensidade, apontando as pessoas para a luz. Senão, querido, você não está cumprindo o seu papel como igreja. Amém? Olha, siga-me no Instagram, @PR Rodrigo Alvarenga, eu estou lá, tá bom? Dê o seu like, comenta e compartilha, é muito importante. E nós voltamos em nome de Jesus numa próxima oportunidade, posicionando, sim, o reino de Deus em debate. Não se esqueça, ore aí, né? Aqui, ore pelo pastor André Valadão, tá? Que ele continue sendo intenso na missão que Deus deu para ele, que o Senhor o livre e o guarde, porque a missão não acabou.